Olá, como você está? Hoje vamos voltar com a nossa aula número 7 da disciplina de Evolução e Genética, ou Genética e Evolução. Nós vamos continuar utilizando o material didático disponível na internet neste link aqui. Novamente eu não consegui encontrar o autor do material para dar os créditos pela autoria, mas aqui fica a referência de onde esse material está hospedado para que você possa acessá-lo caso você tenha necessidade de acompanhar a resolução dos exercícios com esse material. Como eu tinha falado na aula de hoje, nós vamos fazer aquela aula de resolução dos exercícios. Então nós vamos utilizar a aula como uma ferramenta de treino dos conteúdos teóricos que nós estamos abordando. Então aqui a gente tem a união de todos os conhecimentos que nós abordamos até agora, que são as hereditariedades observadas pela primeira e segunda lei de Mendel, que a gente chama de dominância completa, e vamos utilizar a forma de hereditariedade relacionada ao sexo, principalmente a ligada ao sexo, para construir ou para interpretar, melhor dizendo, os nossos heredogramas. Na aula passada a gente viu como é que a gente constrói um heredograma, fizemos exercício mostrando como há a descrição de um caso ou de um relato de um caso para a construção do heredograma a partir das informações contidas nesse relato. É possível também fazer a interpretação de um heredograma que ele chegue pronto. O heredograma já pode estar com todos os dados inclusos e você tenha que fazer a análise da forma de dispersão daquelas características hereditárias. Então, o que a gente vai fazer agora vai exigir um pouco de esforço, porque a gente vai ter que combinar todos os conteúdos que nós trabalhamos até agora. Mas, novamente, a parte mais importante dessa aula é a tentativa de execução do exercício. Não se preocupe com a questão de acertar ou errar. Se preocupe com a possibilidade que você tem de executar a tarefa utilizando as informações que você já tem. Então, se você precisar parar o vídeo, retomar mais tarde, revisar um conteúdo, para retomar, fique à vontade, tenha o tempo que você precisar. Nós temos uma semana para a execução da atividade relacionada a esta aula, mas você pode ficar treinando o desenvolvimento dessas atividades de forma a você conseguir construir um mecanismo, um raciocínio que permita a interpretação dos heredogramas. Tudo bem? Então, só para lembrar, a gente vai começar avaliando heredogramas com características autossômicas, de heranças autossômicas. O que é isso, Ruth? São heranças autossômicas. São aquelas heranças que não estão contidas em cromossomos sexuais. Tudo bem? Todas as heranças que não estão relacionadas ao cromossomo X nem ao cromossomo Y são ditas heranças autossômicas. Tudo bem? Gene localizado num cromossomo autossômico. Isso significa o quê? A mesma probabilidade de afetar homens e mulheres. Nesse caso, o sexo do indivíduo não tem influência sobre a forma de dispersão da característica. Tudo bem? E ela pode ser recessiva ou dominante, como determinada pela primeira e segunda leis de Mendel. Tudo bem? A gente vai começar dando essas dicas para a gente começar devagar, pegando as manhas, para que depois a gente parta para raciocínios mais complexos, tudo bem? Lembrem que no heredograma a informação não necessariamente estará expressa se ela é uma característica recessiva ou uma característica dominante, se ela é autossômica ou se ela é relacionada ao sexo. Essas informações nós vamos retirar a partir da avaliação da forma de distribuição dessas heranças, tudo bem? Então a gente vai começar com a herança
autossômica porque ela é a mais simples de ser avaliada, porque é necessário apenas a determinação de se ela é autossômica dominante ou autossômica recessiva. Tudo bem? Eu vou passar para o próximo slide que contém o heredograma. Tá? Aqui nós temos o heredograma de uma herança autossômica. Pela nossa avaliação, essa é uma característica autossômica dominante ou uma característica autossômica recessiva. Tudo bem? Pensem um pouco aí e daqui a pouco eu volto. E aí, conseguiram? Como é que está baseado a sua interpretação? No que você se baseou? Ah, Hudson, não sei. Eu achei aqui, eu tinha 50% de chance de ser dominante, 50% de chance de ser recessiva, eu chutei no dominante. E você, como é que vai construir o seu raciocínio, Hudson? Nosso raciocínio para a construção, para a interpretação de um heredograma é muito parecido com o raciocínio para a interpretação, para a identificação dos genótipos dos indivíduos. Ele deve estar baseado na proposta de hipótese, tudo bem? A gente propõe uma hipótese, testa essa hipótese para ver se ela é verdadeira ou falsa. Em ela sendo verdadeira, nós obtemos a resposta correta. Em ela sendo falsa, nós saberemos qual é a resposta correta. Tudo bem? Então me explica aí, Hudson, como é que tu vai interpretar isso? Olha só, para mim, a princípio, só com essa informação de que nós temos uma, duas, três, quatro gerações de indivíduos dentro de uma família, sendo um, dois, três indivíduos afetados dentro dessas quatro gerações, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 indivíduos. Uma proporção de 3 em 22. Parece ser recessiva, não é isso? Porque a incidência de indivíduos afetados é 3 vezes menor do que a dos indivíduos não afetados. Hudson, isso daí para mim está parecendo um chute. Tu não está chutando? Não, eu estou propondo uma hipótese. Tudo bem? Minha hipótese está baseada dentro do que eu posso observar das informações que me foram dadas. Ah, Hudson, você está falando muito bem, mas isso daí para mim continua parecendo chute. Qual é a diferença de uma hipótese para um chute? A hipótese ela está baseada nas informações verificáveis e ela pode ser testada, enquanto que o chute não está baseado em nada e por isso não pode ser verificado. Ah, Hudson, como é que é um chute então? Então, eu tenho 50% de acertar. Se a questão que o Hudson quer que eu determine é se ela é dominante ou recessiva, eu tenho 50% de chance de acertar. Então, vamos lá. Dólar, sorvete colorê, eu escolhi você. Então, vai ser recessiva. Isso é um chute, você não está baseado em nenhuma observação e essa conclusão sua não pode ser testada, tudo bem? A hipótese que eu levantei de ela ser recessiva está baseada na frequência dessa característica dentro dessa família. Mendel determinou que a proporção na primeira lei é de 3 para 1. Não é isso? 3 características dominantes para uma característica recessiva. Ah, Hudson, mas 21 indivíduos é suficiente para me determinar essa frequência nesse padrão? Não é. Por isso é uma hipótese. Eu tenho que testar para ver se essa hipótese é verdadeira. Tudo bem? Ah, Hudson, está muito complicado isso, mas como é que eu vou testar? Olha como eu vou testar. Fazendo a distribuição dos alelos segundo a minha hipótese. Não é isso? Eu estou dizendo que essa característica é recessiva. Então vamos testar essa hipótese, se ela é recessiva mesmo. Então vamos lá. Aqui está meu heredograma. E aí eu quero começar a testar a minha hipótese. Bem, eu acho que é uma característica recessiva.
Então, esse indivíduo aqui tem que ser homozigoto recessivo. Esse indivíduo aqui tem de ser homozigoto recessivo. E esse indivíduo aqui tem de ser homozigoto recessivo. Ok? Então, a gente tem essas informações. Vamos testar as possibilidades disso daqui ser verdadeiro. Se essa característica é recessiva, necessariamente esse indivíduo recebeu um alelo recessivo da parte paterna e um alelo recessivo da parte materna. Se eu sei que nem o pai nem a mãe desse indivíduo, a geração parental é normal, logo eles têm pelo menos um alelo dominante e um alelo recessivo. Por quê? Porque esse alelo recessivo tem de estar expresso aqui nesse indivíduo, tudo bem? Então, vamos dizer que os pais sejam heterozigotos, ok? Isso explica por que eles não são afetados e mostra que é possível que esse indivíduo aqui receba um alelo recessivo da mãe e um alelo recessivo do pai, o tornando afetado. Tudo bem? Hudson, por que tu não está analisando se não é relacionado ao sexo? Porque o enunciado me diz que essa característica é autossômica. Então, eu nem vou avaliar se ela está relacionada a uma daquelas 3 características de herança relacionada ao sexo. Eu vou me concentrar se é uma característica dominante ou se é uma característica recessiva. Tudo bem? Então, é possível, fazendo o quadro de Punnett desses indivíduos, 2 indivíduos heterozigotos, vai me dar um indivíduo homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Então, esse indivíduo aqui, pode ser fruto desses 2, porque cada um deles tem um alelo recessivo para doar para esse zigoto. Esse indivíduo aqui, ele tem pelo menos um alelo dominante. E esse aqui também, um alelo dominante. Eu sei qual é o outro alelo desse indivíduo aqui? Não sei, ele pode ser homozigoto dominante ou ele pode ser heterozigoto. E esse indivíduo aqui, Hudson, tu sabe qual é o segundo alelo? Esse indivíduo aqui, eu tenho uma pista. Qual é a pista, Hudson? Olha só, esse indivíduo aqui vai ter só filhos normais. Tudo bem? O filho dele, que é normal, se casa com uma mulher homozigota recessiva. Tudo bem? E gera indivíduos normais. É possível que esse indivíduo aqui seja homozigoto dominante. Tudo bem? Tranquilo. Então, beleza. Então, agora eu já tenho a geração 1 determinada, a geração 2, eu ainda tenho que determinar o alelo das esposas para constituir o genótipo da geração 3. Então, aqui, esse indivíduo aqui, ele é homozigoto recessivo. Tudo bem? Teve 2 filhas. As 2 filhas são normais. Então, essa mulher aqui, para ser normal, ela tem que ter um alelo dominante. E o outro ainda tenho que avaliar se é dominante ou se é recessivo. Bem, eu sei que se eu cruzar 2 indivíduos homozigotos, um dominante e um recessivo, pela primeira lei de Mendel, eu tenho 100% dos seus descendentes heterozigotos. Não é isso? E em sendo heterozigotos, esses indivíduos não seriam afetados. Hudson, isso aí é possível. Essa mulher aqui pode ser homozigoto dominante. Por isso que as 2 filhas do casal são heterozigotas e elas não são afetadas. Então, essa verificação é uma verificação possível. Hudson, essa mulher não pode ser também heterozigota? Pode.
porque nesse caso ela vai ter 50% de chance de gerar filhas heterozigotas e 50% de chance de gerar filhas homozigotas recessivas. Então, essa moça aqui, eu não consigo determinar perfeitamente o seu genótipo, porque a minha hipótese permite tanto que ela seja homozigota dominante, como ela seja heterozigota. No entanto, é necessário que essas duas moças sejam heterozigotas. Por que, Hudson? Porque só existe essa possibilidade. Ou minha chance é de 100% de elas serem heterozigotas, caso eu assuma que essa senhora da geração 2 é homozigota dominante. Então, eu casei um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, eu tenho 100% de heterozigotos. Ou ela é heterozigota e 50% de chance dos filhos dos seus descendentes também serem heterozigotos quando ela é cruzada com o homozigoto recessivo e 50% de chance de ser homozigoto recessivo. Como nenhuma das duas são afetadas, logo o genótipo dessas meninas é heterozigoto, independente de qual segundo alelo eu tenha para essa mulher da geração 2. Tudo bem? E essa mulher aqui, Hudson, da geração 2, a última esposa, qual é o alelo dela? Ora, o alelo dela, os filhos delas, nenhum é afetado. Concordam? Mas esse indivíduo aqui, ó, casou-se com uma mulher normal e só teve indivíduos normais. Então, para essa mulher ser normal, logo ela tem que ter pelo menos um alelo dominante. O segundo alelo eu não sei perfeitamente. Então vamos testar. Se eu tenho dois homozigotos dominantes, 100% dos filhos seriam homozigotos dominantes e por isso esses indivíduos não teriam alelos recessivos para doar e seus filhos todos seriam normais. É uma hipótese que se verifica. É possível que isso aconteça. E se ela for heterozigota, Hudson? Se ela for heterozigota, esses meninos aqui, ó, vão ter uma probabilidade de 50% de serem homozigotos dominantes e 50% de serem heterozigotos. Tudo bem? Se esse indivíduo aqui for heterozigoto, ele tem uma probabilidade de 75% de gerar filhos afetados e uma probabilidade de 25% de gerar filhos normais. Ah, Hudson, mas eu só estou vendo 2 filhos. É possível determinar se isso é só um desvio de observação pelo pequeno número de filhos que ele teve? É possível que seja um desvio. Então, eu sei que esse indivíduo tem pelo menos um alelo dominante, porque ele é normal, e, em seguida, um alelo que eu não consigo determinar perfeitamente. Mas perceba uma coisa. Aqui eu tenho todos os indivíduos com pelo menos um alelo dominante. Um alelo dominante, perdão de não estar falando, porque eu ainda estou aí. Pelo menos um alelo dominante. Aqui, ó, a probabilidade desses indivíduos aqui serem heterozigotos vai depender desse segundo alelo aqui. Mas, como eu sei que a mãe sempre vai doar um alelo recessivo, eu não tenho
como ter um genótipo diferente de heterozigoto, mesmo sem saber o segundo alelo paterno. Ai, Hudson, está cada vez mais difícil esse negócio, eu não consigo visualizar o que tu está falando. Olha só, imaginemos lá no quadro de Punnett, desse casal aqui, ó. Vamos lá. Oh, meu Deus. Aqui. Vai ficar apertado aqui, mas tá bom. Aqui, ó. A mãe só tem alelos recessivos para doar. O pai tem um alelo dominante e um alelo que eu não sei qual é. Tudo bem? Eu não consigo determinar qual é esse alelo. Mas vejam só, em qualquer um dos casos, esse indivíduo doará o alelo dominante e a mãe o alelo recessivo, o pai dominante e o alelo recessivo da mãe. Aqui, mesmo que esse alelo aqui seja um alelo recessivo, e eu teria dois indivíduos homozigotos recessivos, isso não pode se verificar porque esses dois indivíduos seriam afetados. E esses dois indivíduos aqui, eles não são afetados. Se eles não podem ser esses indivíduos, logo a minha probabilidade de esses dois indivíduos, essas duas mulheres aqui, serem heterozigotas é de 100%. Então, eu não preciso saber o segundo alelo paterno, porque tanto sendo outro alelo dominante ou sendo um alelo recessivo, esses dois indivíduos obrigatoriamente têm que ser heterozigotos, porque ele recebe sempre um alelo recessivo da mãe. Tudo bem? Eles não podem ser homozigotos recessivos, porque senão ele teria o mesmo fenótipo da mãe. Eles seriam afetados por essa característica, e o que não se verifica aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um indivíduo que se casou com uma das filhas, que a gente não sabe que tem um alelo dominante e um alelo normal, um alelo que não é conhecido, e sabemos que as filhas todas têm pelo menos um alelo dominante. Hudson, e para me determinar perfeitamente os alelos dessas pessoas que está faltando, o que eu precisaria? Precisaria de mais informação, mais descendentes. Por exemplo, se eu tivesse os filhos desses indivíduos aqui, eu poderia determinar qual é o segundo alelo deles. A partir do segundo alelo deles, eu poderia determinar qual é o segundo alelo dos pais, entende? Então, quanto mais informação você tiver a respeito dos indivíduos que você quer avaliar, maior é a chance de você constituir uma hipótese que seja 100% verificável. Tudo bem? Então, Ruth, está faltando aqui só esse alelo aqui. Não é isso? Está faltando só esses alelos desse indivíduo aqui, dessa geração. Eu sei que a mãe desse indivíduo aqui, é heterozigota. E eu sei que o pai dele tem pelo menos um alelo dominante, porque ele é normal. Como é que esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo? A única forma de ele ser homozigoto recessivo é o pai ser heterozigoto. Assim, nós temos o casamento de dois heterozigotos com a probabilidade de 25% de gerar um filho afetado, o que é verificável. Bem, Hudson, parece que está tudo certo. Se está tudo certo, se tudo é possível, minha hipótese é verdadeira ou é falsa? Minha hipótese é verdadeira. Então, nesse caso, este heredograma representa uma herança autossômica recessiva. Vamos ver se isso está de acordo com a resposta lá que os professores nos deram. Claro que eu coloquei aqui uma coisa. Então, de acordo com a nossa hipótese, essa é uma característica recessiva por causa da distribuição.
a quantidade de indivíduos afetados é uma proporção 3 vezes menor do que o dos indivíduos normais. Depois da gente testar a nossa hipótese, descrevendo os genótipos possíveis para cada um dos indivíduos, nós verificamos que nossa hipótese se verifica, então ela é uma hipótese verdadeira. Então essa característica é uma característica autossômica recessiva. Tudo bem? Então vamos... Ai, Ruth, ainda não peguei bem, eu estou com dificuldade de ver isso daí que tu tá falando, mas eu não consigo ver esses alelos nos pais e nas mães e gerar os filhos. Isso a gente vai resolver com um treino, tudo bem? Treino vai gerar essa habilidade de fazer essas observações. Aqui nós temos outro exemplo. Um exemplo de herança autossômica. Beleza? Novamente, avaliem o heredograma primeiro, montem a sua hipótese e depois eu volto com a resolução do exercício. E aí, para você é dominante ou é recessivo? Para mim é recessivo. Por quê? Porque é a mesma observação da anterior. O número de indivíduos afetados é menor do que o número de indivíduos normais. Isso, para mim, ao meu ver, como única informação, é característica de uma herança recessiva. Tudo bem? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos afetados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hudson, não deu certo. Era para ser... Tem 5? Não, deu certo. 5 vezes 3, 15. Novamente uma proporção de 3 para 1. Então, a mesma coisa, a mesma hipótese formulada na questão anterior, no heredograma anterior. Deixa eu só limpar nessa nossa lousa aqui para a gente voltar. Opa, errei. Voltar para a resolução. Então, novamente, nós achamos, nossa hipótese é de que essa característica seja recessiva. Baseada em quê? Baseada na distribuição do número de afetados pelo número de indivíduos normais. Então, beleza. Se esse indivíduo se essa característica é recessiva, esse indivíduo W, W é homozigoto recessivo. Foda que W é a diferença entre W dominante. Não, dá pra ver sim. Tem que ser homozigoto recessiva. Essa mulher aqui eu sei que ela é normal, então ela tem pelo menos um alelo dominante. Agora, qual o segundo alelo dela? Vamos verificar se a gente consegue ver na prole. Tá aqui, ó. A gente tem uma mulher afetada. Esse pai só deu alelos recessivos. Esse o segundo alelo recessivo deve vir necessariamente da mãe. Então aqui eu já fechei o genótipo da geração 1. Tudo bem? Então, ó, na geração 2, o que eu verifico? Verifico que existe uma indivíduo afetada e 2 indivíduos normais. Então vamos lá. Para que esses indivíduos sejam normais, o que eles têm que receber? Um alelo dominante. E esse alelo dominante vem da onde? De origem materna, porque o pai só doa alelos recessivos. Então aqui, ó, eu tenho um heterozigoto, uma heterozigoto. Aqui eu tenho um heterozigoto. E aqui eu tenho um homozigoto recessivo, por isso que ele é afetado. Tudo bem? Perfeito. Falta agora, Hudson, o genótipo dos maridos que se casaram com as filhas da geração 2. Vamos a eles? Vamos. Esse indivíduo aqui, ó, necessariamente tem um alelo dominante. E o outro, eu não sei. Hudson, os 3 filhos são normais.
não quer dizer que esse homem é homozigoto dominante? Não, porque se ele for heterozigoto, assim como a esposa dele, ele tem uma proporção de 3:1 de ter filhos normais. E como eu só tenho 3 filhos para avaliar, esses 3 filhos podem estar dentro desse 3 aqui. Os 3 podem ser heterozigotos, os 3 podem ser homozigotos dominantes, ou 2 deles e um pode ser homozigoto dominante e heterozigotos. De qualquer forma, os fenótipos deles sempre seriam normais. Então, eu não tenho como determinar perfeitamente qual é o segundo alelo desse homem. Ah, Hudson, se os filhos dele não tem como te dar essa resposta, como é que tu vai fazer? Eu posso avaliar os pais deles. Se eu tiver informação sobre os pais, eu posso determinar esse segundo alelo. Ah, Hudson, mas aqui não tem informação nenhuma sobre o pai. Então vai ficar em aberto, porque você não tem como dizer se esse indivíduo é homozigoto dominante ou heterozigoto com 100% de certeza, porque aqui você não tem como verificar essa hipótese. Tanto um quanto o outro, tanto sendo homozigoto dominante quanto sendo heterozigoto, vai gerar esse fenômeno aqui de filhos 100% normais. Beleza? Então, sossegado. Aqui, ó, eu tenho que ter um indivíduo heterozigoto, perfeito. Por quê? Porque para que os filhos sejam afetados, o pai tem que ter pelo menos um alelo recessivo, porque a mãe vai doar um alelo recessivo, o pai tem de doar um alelo recessivo, e aí a gente tem 2 filhos afetados. Tudo bem? Então, aqui, para essa geração número 2, nós já fechamos o genótipo. Então, vamos começar o genótipo da geração número 3, tá? Aqui, eu sei que pelo menos um alelo dominante para cada um dos filhos. E eu não sei dizer qual é o outro, porque o pai aqui pode ser homozigoto dominante ou também ser heterozigoto. Mas eu sei que pelo menos um alelo dominante cada um deles vai ter, porque nenhum deles é afetado. Tudo bem? Aqui eu tenho, um homozigoto recessivo. Lascou. Aqui também eu tenho um homozigoto recessivo. E aqui eu tenho um heterozigoto. Tudo bem? Por quê? Esse indivíduo aqui recebeu um alelo recessivo da mãe e um alelo recessivo do pai. Esse indivíduo aqui é a mesma coisa, recebeu um alelo recessivo da mãe e um alelo recessivo do pai. Esse indivíduo aqui, por ser normal, necessariamente tem de ter recebido o alelo dominante do pai e um alelo recessivo da mãe. Então, ele é heterozigoto. Tudo bem? Agora, para que essa mulher seja afetada, ela tem que ser homozigota recessiva. Ruth, e agora? Eu estou casando um homozigoto recessivo com outro homozigoto recessivo. Não é para dar 100% de afetados, de homozigotos recessivos? Se você faz o quadro de Punnett, deixa eu mostrar para vocês. Desculpa, eu não consigo fazer isso e falar ao mesmo tempo. Homozigoto recessivo, homozigoto, alelo recessivo. Aqui, ó, eu vou ter 100% de homozigotos recessivos. De homozigotos recessivos. Não o filho de 2 indivíduos homozigotos recessivos necessariamente é homozigoto recessivo e necessariamente ele seria afetado pela doença. Mas o que a gente verifica é o quê? Que o indivíduo é normal. E agora? Isso significa que nossa hipótese é falsa. Tudo bem? Se uma das nossas predições, nossas avaliações estiver equivocada, não adianta ficar tentando ajeitar a hipótese, não. Você descarta a hipótese está equivocada. Tudo bem? Qual é a outra hipótese possível? A outra hipótese possível é que essa característica seja
uma característica dominante. Tudo bem? Então, essa é uma herança dominante. Ah, Hudson, e a tua hipótese de que era uma característica recessiva por causa da proporção 3:1? Lembrem, meus amores, que a proporção 3:1 só pode ser verificada em uma grande quantidade de amostras, de observações. Em pequenas quantidades como essa, com 15, você pode ter distorções nessa proporção, e aí isso leva a esses equívocos, tudo bem? Por isso não dá para dizer com 100% de certeza que uma característica é dominante ou ela é recessiva apenas pela distribuição da incidência da característica na amostra observada, se essa amostra for muito pequena. Ah, Ruth, e quanto é que é pequena? Menos de 100 é pequena. Dependendo da população que você está estudando, 100 também é pequeno. Por exemplo, você quer estudar a população de Humaitá, você vai ter que pegar 10% dessa população, pelo menos, de 10 a 15%, pelo menos, para poder fazer uma estimativa geral, tudo bem? Então, se eu pegar 100 indivíduos dentro da população de Humaitá, minha proporção ainda vai ser pequena, porque ela é pequena em relação ao todo, tudo bem? Então, vamos testar a hipótese disso daqui ser dominante. Beleza. Vamos testar a hipótese de ser dominante. Se a característica é dominante, o único genótipo possível para essa moça, para essa senhora, é homozigoto recessivo. Vou mudar, senão vai acabar confundindo. Vou colocar K aqui, tá? Homozigoto recessivo. E esse camarada aqui, Hudson, ele é homozigoto dominante ou ele é heterozigoto? Eu sei que ele tem um alelo dominante, porque ele é afetado. E agora, o segundo alelo, vamos analisar, é dominante ou é recessivo? Ele não pode ser dominante. Por que não, Hudson? Porque toda vez que eu cruzo dois homozigotos, um dominante e um recessivo, eu tenho 100% de indivíduos heterozigotos. E se esse indivíduo tiver pelo menos um alelo dominante, ele vai ser afetado, concordam? Então, logo, esse indivíduo tem de ser heterozigoto. Ixi, cá complicou. Porque a diferença entre um e outro é muito pequena. Deixa eu apagar aqui para mudar. A diferença da letra maiúscula para a letra minúscula no K é muito pequena. Vou colocar T, tá? Tá, assim, melhor. Agora sim, geração 1, genótipos concluídos. Agora vamos fazer o cruzamento aqui. Para esse indivíduo aqui ser normal, necessariamente ele é homozigoto recessivo. Esse aqui também é homozigoto recessivo. É possível? Só olhar, o pai dele tem um alelo recessivo para doar? Tem. A mãe dele tem um alelo recessivo para doar? Tem. Então é possível que esses dois sejam homozigotos recessivos. E esse camarada aqui, essa camarada aqui, Hudson, vai ser homozigoto dominante ou heterozigoto? A mãe dela não tem alelos dominantes para doar. Então, ela tem de ser necessariamente heterozigota. Ela recebeu um alelo dominante do pai e um alelo recessivo da mãe. Ok? Esse indivíduo aqui, para não ser afetado, também tem que ser homozigoto recessivo, assim como esse. Para não ser afetado, ele tem que ser homozigoto recessivo. Então, aqui eu tenho 100% dos genótipos da geração 2 concluídas. Vamos à geração 3. Geração 3, cruzamento de 2 homozigotos recessivos leva a 100% de homozigotos recessivos. Por isso, nenhum desses indivíduos é afetado. Tudo bem? Aqui eu tenho o cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Esse indivíduo, para ser afetado, ele precisa ter um alelo dominante, que vem da onde? Da mãe. E um alelo recessivo que vem do pai, porque o pai só tem alelos recessivos. Esse indivíduo aqui é a mesma coisa, recebeu um alelo dominante da mãe e um alelo recessivo do pai. E essa última, a filha mais nova,
dois alelos recessivos, um alelo recessivo da mãe e um alelo recessivo do pai. Beleza, minha terceira geração está completa. Agora vamos à quarta geração, que é o último indivíduo. Esse indivíduo aqui, ó. Ah, não, faltou esse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui tem pelo menos um alelo dominante, porque ele é afetado. Agora, ele pode ser homozigoto dominante? Vejam aí. Não pode ser homozigoto dominante, porque se ele fosse homozigoto dominante, necessariamente o filho dele seria afetado, porque deste lado a mãe só doaria alelos dominantes. Então ela tem que ser heterozigota. Se ela é heterozigota, é possível que o filho seja normal? Sim. Por quê? Porque ele recebeu um alelo recessivo da mãe e um alelo recessivo do pai. Alelo recessivo, indivíduo normal. Completei com êxito toda a avaliação dos indivíduos do meu heredograma e confirmei a minha hipótese de que essa característica é uma característica dominante. Beleza? Olha que felicidade. Vamos aqui. Característica dominante. Ok? Agora que a gente já viu as características autossômicas, nós podemos partir para a avaliação das características relacionadas ao sexo. A gente viu que as características relacionadas ao sexo estão contidas dentro de três principais grupos. Existem mais grupos, mas a gente vai trabalhar principalmente esses três. Heranças ligadas ao sexo, onde o gene está contido na região não homóloga de X. Heranças restritas ao sexo, onde o gene está contido na região não homóloga de Y, e heranças relacionadas com o sexo, influenciadas pelo sexo, perdão, onde o gene está no cromossomo autossômico, mas é influenciado pelos hormônios sexuais. Tá? Aqui a questão me diz que é uma herança ligada ao sexo. Então, ela está contida na região não homóloga de X. Geralmente, o número de homens afetados e mulheres afetados é diferente. Essa proporção é diferente porque há uma relação direta com o sexo do indivíduo. Essa característica pode ser recessiva ou ela pode ser dominante. A gente viu na aula passada que uma herança ligada ao sexo dominante significa que a mãe pode afetar tanto filhos quanto filhas, enquanto que o pai sempre afetará as filhas. Tudo bem? E quando é recessiva, Hudson? Recessiva é ao contrário. Quando essa característica é recessiva, a mãe sempre afetará os filhos, enquanto que o pai afetado afetará as filhas, desde que a mãe tenha pelo menos um alelo recessivo. Tudo bem? Ai, Ruth, isso é muito complicado isso daí, a gente vai ter que decorar. Não é questão de decorar, é questão de entender. Quando você faz a distribuição dos alelos contidos nos cromossomos X e Y, você percebe que a mãe doa X tanto para os meninos quanto para as meninas. Tudo bem? Então, se a característica é dominante, a mãe pode doar o alelo dominante contido em X, tanto para as meninas quanto para os meninos. E o X do pai, Hudson, vai para quem? O X do pai vai apenas para as meninas. O pai, quando tem um menino, ele contribui com o Y, o cromossomo Y. Então, quando a característica é dominante, ligada ao sexo, as mães afetam tanto meninas quanto meninos. E o pai só afeta as meninas, tudo bem? Porque ele não tem X para doar para meninos, ok? E quando é recessivo, Hudson, imagine aí, ou escreva aí, ó, a mãe tem 2 cromossomos X com alelos recessivos. Então, ela vai afetar todos os filhos dela, porque o X é de origem materna. E se ela tem 2X contendo
dois alelos recessivos, ela só vai doar alelo recessivo para o filho, o que vai fazer com que o filho seja sempre afetado. Quando o pai é recessivo, ele tem lá o X dele, o alelo recessivo. Ele doa esse X para a filha, mas a filha contém dois cromossomos X no seu cariótipo, no seu genoma. Um outro X vem da mãe. E se a mãe for homozigota dominante, essa menina vai ser heterozigota e não vai ser afetada. Tudo bem? A única forma dessa menina ser afetada, ela é receber o X do pai contendo o alelo recessivo e um X da mãe contendo outro alelo recessivo. Então, na característica recessiva, a mãe afeta todos os filhos, porque só ela doa X e os dois X dela têm o mesmo alelo. E o pai afeta meninas desde que a mãe seja heterozigota ou seja homozigota recessiva. Isso quer dizer o quê? Que ela tenha pelo menos um alelo recessivo. Tá bom? Quando a gente começar a resolver as questões aqui, vocês vão ver que só com essas definições a gente consegue fechar o heredograma. Beleza? Vamos nessa. Aqui está o exemplo da herança ligada ao sexo. Quero que você determine se ela é dominante ou se ela é recessiva. Dá um time aí, raciocínio, daqui a pouco eu volto. E aí, qual a conclusão que você chegou? Vamos avaliar de acordo com as definições, tudo bem? Indivíduo, pai, afetado. Tem duas filhas normais. Essa característica é dominante ou essa característica é recessiva? O que diz a característica dominante? O pai afetado sempre gera filhas afetadas. Eu tenho duas filhas normais aqui. Essa característica é dominante? Não. Essa característica é recessiva. Tudo bem? Ah, Ruth, eu quero ver você mostrar que essa característica é recessiva. Eu vou até dar a resposta logo. Característica recessiva. Quero ver mostrar que essa característica aí é recessiva. Deixa eu copiar aqui para colar. Opa. Vamos lá. Característica recessiva. Então, eu tenho aqui um alelo recessivo. Deixa eu ver aqui. Pronto, J. No pai, um alelo dominante na mãe e o outro eu não sei. Hudson, por que o pai só tem um alelo e a mãe tem dois? Porque é ligada ao sexo, está na região não homóloga de X. A mãe tem 2X e o pai só tem um X, por isso que ele só tem um alelo. Não é que eu não saiba qual é o outro, não. É porque ele não tem, tá? Porque ele só é XY, ele só tem um X. A mãe tem dois alelos porque ela tem 2X, por isso ela tem dois alelos. Tudo bem? Então, aqui, ó, essas meninas têm o alelo dominante da mãe e o alelo recessivo do pai. O alelo dominante da mãe e o alelo recessivo do pai. Tudo bem? Então, ambas são heterozigotas. Hudson, eu posso dizer qual é o segundo alelo da mãe? Pelo genótipo das filhas, não. Você teria que ter informações sobre os pais delas para conseguir gerar 100% do genótipo da mãe. Então, aqui eu já tenho a geração 1 com genótipo completo. Tudo bem? Agora, vamos lá. Essa menina, essa mulher agora, casou-se com um homem normal. Então, ele tem um alelo dominante, porque ele é normal, não é isso? Qual é o segundo alelo dele? Vamos ver lá. Ele tem dois filhos afetados. Para ele ter dois filhos afetados e a característica ser recessiva, necessariamente ele precisa ter um alelo recessivo, concordam?
Por quê? Porque a partir daí eu tenho a doação de um alelo recessivo do pai, um alelo recessivo da mãe, gerando... Opa! Alelo recessivo do pai. Olha, já falando coisa. O pai não tem alelo recessivo porque ele só tem um X. Ele não tem dois pares. Então, ele só tem um alelo dominante. Tudo bem? Já estavam confundindo com a questão dos autossômicos, mas aqui é ligado ao sexo. Então, os homens só têm um alelo. Perfeito? Esse indivíduo aqui vai doar o Y dele para os meninos. E quem vai doar o X vai ser a mãe. Quando a mãe for doar, ela tem 50% de chance de doar o X contendo o alelo dominante e 50% de chance de doar o X contendo o alelo recessivo. Então, esses meninos aqui, ó, receberam o alelo recessivo contido no X da mãe, tá? Então, as meninas receberam o X do pai dominante e receberam qualquer um dos dois da mãe. Então, eu não sei dizer, por enquanto, qual é o dessa moça aqui. Tudo bem? Esse alelo dominante vem do pai, porque o pai só tem um X para doar, então ele vai doar o X dominante, o alelo dominante que está contido no seu X. A mesma coisa aqui. Não sei qual é o segundo alelo da mãe. E aqui também, não sei o alelo dominante do pai. Não sei qual é o da mãe. Vamos verificar aqui, nessa outra geração, ver se eu consigo fechar o alelo de alguma delas aqui. Aqui, eu tenho uma mulher que tem um filho afetado. Para ela ter um filho afetado, casado com um homem normal, necessariamente ela precisa ter pelo menos um dos alelos recessivos. Então, essa mulher aqui é heterozigota. Essa mulher aqui tem um filho normal. Então, eu não sei dizer qual é o segundo alelo. E essa mulher aqui não tem filhos. Então, eu também não sei dizer qual é o segundo alelo dela. Essa daqui precisa ter um alelo recessivo porque ela tem um filho afetado. Tudo bem? Ela tem um filho afetado, logo ela precisa ter esse alelo recessivo. Ela recebeu o alelo dominante do pai, porque o pai só tem um alelo para doar. Ela pode receber um alelo recessivo da mãe? Pode. Então, esse aqui é um genótipo possível para ela. Tudo bem? Então, vamos aqui à geração 3. Esse indivíduo aqui é um indivíduo normal, só tem um alelo. Esse indivíduo aqui é um indivíduo normal, só tem um alelo. Esse indivíduo aqui é um indivíduo afetado, logo, ele tem um alelo recessivo. Casou-se com mulher normal. Com a mulher normal, então significa que ela tem pelo menos um alelo dominante. O segundo alelo, a gente não consegue determinar se é dominante ou se é recessivo, porque a gente não tem o histórico anterior dela e os filhos delas são normais. Esse homem aqui tem um alelo dominante que ele recebeu da mãe. Esse outro homem aqui tem um alelo dominante que ele recebeu da mãe. E essa moça aqui tem um alelo dominante que ela recebeu do pai e um qualquer que ela recebeu da mãe, ou dominante ou recessivo. Eu não sei dizer porque ela não tem descendentes ainda. Esse homem aqui, é possível que ele tenha recebido um alelo recessivo da mãe? Sim, veja aqui que a mãe é heterozigota. Então, ela pode doar numa probabilidade de 50% de chance
para o filho um X contendo o alelo recessivo. Esse indivíduo aqui, filho dela, não é afetado, porque ele tem 50% de chance de receber o X contendo o alelo dominante. A mesma coisa para esse rapaz aqui. Essa moça recebeu um X do pai, e o pai só tem X com alelo dominante. Então, eu tenho certeza que um dos alelos que ela tem é dominante, porque ela é o alelo paterno. O segundo alelo da mãe pode ser tanto dominante quanto recessivo, e isso eu não posso determinar porque ela não tem descendentes ainda para ser avaliados. Beleza. Aqui, ó, eu tenho uma mãe que tem 50% de chance de doar um alelo dominante para os seus descendentes, e é o que eu verifico aqui. Alelos dominantes porque a mãe tem um alelo dominante. Ela pode ter um alelo recessivo aqui, pode, mas como ela não tem filhos afetados, eu não sei se ela tem ou se ela pode ter. Então, esse segundo alelo permanece em aberto. E esse rapaz assim casou-se com mulher normal. Para ser mulher normal, ela tem que ter pelo menos um alelo dominante. Tudo bem? Então aqui essa mulher pode ser homozigota dominante ou ela pode ser heterozigota. Eu só sei que ela tem um alelo dominante porque é esse alelo que ela vai receber do X paterno. Tudo bem? Então vamos à quarta geração para fechar a nossa avaliação, se é uma verificação possível. Aqui o pai vai doar alelo dominantes para todas as meninas, fazendo com que elas sejam normais. E a mãe vai doar outro alelo. E aí vai independer, porque as meninas já receberam alelo dominante do pai. Ah, Ruth, eu quero saber qual é o segundo alelo dessas meninas. Como é que eu tenho que fazer? Esperar elas terem filhos para verificar se essas meninas tiveram filhos afetados ou não. Se elas tiverem filhos afetados, é porque o outro alelo é recessivo. Tudo bem? Para os filhos, quem doa o X é a mãe, não é? Então, ela tem 50% de chance de doar o X contendo o alelo dominante e 50% de chance de doar o X contendo o alelo recessivo. Então, esse rapaz recebeu o alelo recessivo e esse rapaz o alelo dominante da mãe, que é heterozigota. Tudo bem? E esses daqui, esse indivíduo aqui recebeu um alelo dominante da mãe, tá? O segundo alelo dessa mãe eu não consigo determinar, mas eu sei que ela tem um alelo dominante, porque o pai dela tem um X com alelo dominante. E o pai sempre doa esse X para todas as filhas. Então está aí. A gente consegue determinar que a característica é recessiva, porque todos os indivíduos tiveram seus genótipos possíveis bem descritos. Ah, Hudson, mas tem um monte de indivíduos aí que você não sabe o segundo alelo. Eu não saber o segundo alelo só vai me impedir de determinar se o indivíduo tiver o próximo filho, qual é a chance que esse indivíduo tem de gerar normal ou afetado. Mas para explicar a forma de segregação de uma característica, eu não preciso saber perfeitamente o genótipo de todos os indivíduos, principalmente quando ele está relacionado ao sexo. Tudo bem? Novamente, quando está relacionado ao sexo, a mulher tem 2 alelos e o homem só tem um alelo, porque o homem só tem um cromossomo X, enquanto a mãe tem 2 cromossomos X. Tudo bem? Vamos lá a esse. Façam aí as suas avaliações, construam a sua hipótese, testem a sua hipótese e eu volto daqui a pouco. Já? Conseguiu distribuir os alelos certinho? Percebeu que tem alguns indivíduos que você não tem como saber qual é o genótipo completo, mas que você sabendo pelo menos um dos alelos, você já consegue
discriminar bem a forma de hereditariedade. Então vamos lá. Esse indivíduo, essa herança é dominante ou ela é recessiva? O que vocês acham? Uma mãe afetada afetou a filha. Ela é dominante ou ela é recessiva? Ela é dominante. Por que, Ruth, que ela é dominante? Porque o que é que diz a regra da herança ligada ao sexo dominante? A mãe pode afetar tanto filhos quanto as filhas. Não é isso? Por quê? Porque ela pode doar X tanto para filhos quanto para filhas. Beleza? E os pais, Hudson? Os pais vão afetar todas as filhas. Não é isso? Olha esse indivíduo aqui. Ó. Esse indivíduo é um homem afetado. Todas as filhas dele são o quê? São afetadas. Por quê? Porque o pai doou o X contendo o alelo dominante. E se a característica é dominante, você tem pelo menos um alelo dominante, você vai ser afetado por essa característica. Tudo bem? A mãe pode afetar tanto o filho quanto filhas. Vejam esse indivíduo, essa mulher aqui da geração 1, 2, 3, 4. Essa mulher da geração 4 tem filho e filhas afetadas, o que está de acordo com a descrição de características dominantes ligadas ao sexo. Esse homem aqui tem todas as filhas afetadas. Ruth, essa mulher aqui não é afetada, essa daqui também não é afetada. Percebam que essas mulheres aqui não são filha dele. Só é filha dele as que têm a ligação com essa linha aqui, ó. Essa e essa. Essa daqui é a esposa do segundo filho dele. Tudo bem? Não é filha dele. E essa daqui é a esposa do primeiro filho dele. Não é a filha dele. Então, essa é uma característica dominante. Tudo bem? Eu não vou fazer a distribuição dos alelos porque a gente já passou da nossa 1 hora. Eu vou enviar para vocês a atividade para que vocês possam testar. Eu vou passar o final de semana no sítio, então vou estar sem internet, mas conversem entre si e aí vocês, segunda-feira, a gente discute a atividade da aula passada e se vocês tiverem qualquer dúvida a esse respeito sobre essa aula, a gente discute na segunda-feira, nem que a gente leve 1 hora, 2 horas para resolução de dúvida na segunda. Beleza? Um abraço a todos, meus queridos, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus familiares e nos vemos logo em breve. Um abraço.